Então, a gente vai iniciar então o evento de carreiras e arbitragens do Young Members Group do CEA Brasil. A gente vai ter aqui, eu sou a Paula Barros, eu sou presidente do Grupo Jovem do CEA Brasil. Hoje aqui presente a gente tem um evento tradicional do Grupo Jovem, de outras gestões, que é o grupo é um evento para poder falar sobre a carreira da presidência do CEA Brasil. Então, aqui a gente tem hoje está aqui presente o presidente do CEAB Brasil, o Bernardo Rocha. A gente também tem aqui, do escritório do Pedro Batista Bastim. Isso. Temos também aqui presente o nosso vice-presidente do CEAB Brasil, Bernd, o, o Lucas Mendes, trabalha no Lei de Advogados. E temos também aqui onde está presente o João Marçal, que muito gentilmente também concedeu aqui o local para a gente poder fazer o nosso evento, que é o fundador aqui do escritório Cosmo Advogados. Também já foi embaixador do CEAB Brasil, do Partido Grupo Jovem. Sim. A ideia hoje é que eles podem falar um pouco sobre a carreira, a gente possa fazer algumas perguntas. Também, se tiverem aqui presente, depois quiserem falar fazer alguma pergunta também, vocês podem falar. Eu e a Beatriz vamos fazer aqui algumas perguntas para eles. Então, agora é o momento de vocês, para vocês poderem falar um pouco de como foi o começo da carreira de vocês, como é que foi conhecer a arbitragem, momentos chaves da carreira de vocês, para vocês estarem, então, nesse momento que vocês estão. Eu acho que o presidente pode pensar. Está decidido, então. Tá bem. Eu estou na arbitragem desde 2008. E eu sempre acho bom destacar como que eu cheguei na arbitragem, porque acho que tem algumas lições sobre a utilidade da resiliência e a possibilidade de extrair algo positivo de eventuais percalços ao longo do caminho. Eu comecei no terceiro período da minha faculdade um estágio precioso, estratégico, no escritório no Rio de Janeiro. E naquele momento, o escritório tinha uma carteira basicamente de indústria hoteleira, acompanhava os processos dessa indústria hoteleira. Confesso que, durante muito tempo, estava aprendendo, mas não era algo que estava agradando muito, não. O escritório ainda existe? Ainda existe. Em particular porque, tudo bem, o escritório ele era relativamente... ele é um escritório clássico e eu me senti um pouco que o que eu estava fazendo ali, acompanhamento da carteira, tinha como objetivo primordial fazer aqueles processos durarem o máximo possível para tentar obter acordos com as pessoas que estavam ajuizando a ação contra aquela rede hoteleira específica. Fiquei lá em torno de 6 a 8 meses. Estava gostando muito, mas estava insistindo. Aí chegou um momento que, para mim, não estava legal, para ele não estava legal, acabou que saiu do escritório. E fiquei meio pensando o que eu faço aqui da minha vida a partir de agora. O que eu tento, qual o caminho que eu sigo. E, certa vez, na UERJ, eu estava na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vi uma divulgação de um estágio, Batista Martins Advogados, um escritório que, na época, ficava no Leblon. Fui lá, botei meu terninho, fui lá para o estágio, para fazer a entrevista, em janeiro. Foi a entrevista, fiquei muito bem impressionado pesquisando o que era aquele bicho chamado arbitragem. O escritório descobriu a vaga com anúncio moral, ali. Eu acho que na época tinha também alguma coisa de Facebook, talvez, que o pessoal botava vaga, alguma coisa assim, mas foi nesse esquema aí. E durante muito tempo, eu também, no começo da história, botava também papelzinho lá no UERJ para procurar. E tinha gente que arrancava, porque ninguém mais queria saber da vaga. E aí eu fui lá, fui entrevistado pela Isabel Miranda, que atualmente, na época, trabalhava no escritório. Conheci também brevemente o Pedro. Fiquei impressionado que ninguém lá usava terno, que na época de faculdade me causa um pouco bacana, diferente ver. Eu nunca gostei muito de usar terno. Mas não passei. Fiz o processo seletivo, não fui selecionado, mas gostei daquela ideia.
E naquele semestre, a própria Isabel começou uma eletiva de arbitragem na UERJ. Arbitragem, isso daí eu vou aprender. Paguei também no meu próprio bolso a participação na Conferência de Arbitragem Internacional do Rio de Janeiro. E fui, aí no final de 6 meses, abri uma outra vaga lá no estágio. A Isabel já tinha sido durante 6 meses a minha professora da eletiva. Entrei no escritório. O escritório, na época, ele ficava num edifício, na verdade, residencial, meio que numa estrutura... O Pedro tinha acabado de sair da casa dele, na verdade, para meio que no meio do caminho para ir para um prédio comercial. Na época, trabalhava de t-shirt e calça jeans, não é o que a gente faz atualmente, mas na época era assim. E fiquei lá durante Desde então, na verdade, eu estou lá. Comecei estagiando, depois fui efetivado, virei sócio, a Isabela do seu escritório, a Natasha também, que na época eu trabalhava lá. Saiu, fui ficando, e desde então estou lá. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer é importante, às vezes, quando você está focado em fazer alguma coisa na vida, ter noção de que percalços existirão e que não necessariamente eles servem para simplesmente você mudar de rumo. Às vezes faz sentido ser resiliente e persistir naquilo que você está buscando. Agora, só estar no escritório, apesar de ter sido uma grande escola, continuar sendo uma grande escola, não foi algo que bastou na minha carreira até aqui. Uma coisa que eu estava até conversando hoje com o Marçal é que, principalmente aqueles que estão começando nessa carreira através de escritórios atuando como assistente de árbitro, é que não tem como você se limitar àquilo que você faz dentro do escritório. Acho que o Bruno aqui também está numa situação parecida e pode confirmar. Você precisa ir atrás de desenvolvimento, participação institucional em organizações, participação de... Você tem que, enfim, você tem que se expor, escrever muito artigo. Então, ao longo dos anos, em paralelo à atuação do escritório, participei da fundação esqueci o nome, daquela primeira grupo jovem lá de estudantes de ABARB. ABARB, isso. A Associação Brasileira de Estudantes de Arbitragem, fundada, eu acho que em Curitiba, né? Acho que o Rastaria, se não estou enganado, a primeira AGE. E o que faz esse grupo? Ele existe? Existe, né? Uma vez falaram que na Gente, é o primeiro pergunta. a primeira pergunta do Isso. Mas é isso. Participei lá, comecei um pouco esse desenvolvimento lá. Durante tempo também acompanhei durante muitos anos a equipe da UERJ, no Vismut, também permitiu fazer diversos contatos aqui e lá fora. Mais recentemente, acabei atuando também no GEM, que é o braço jovem da gestor da NewGen, braço jovem lá do Kansas CBC, e mais à frente, a convite da Cristina Mastrobono, no mesmo momento que o Lucas também entrou no CIARB Brasil, na diretoria de educação do CIARB Brasil. Aí, durante muito tempo, atuei principalmente como secretário e advogado nos arbitrais. A partir aí de 2019, acho que eu tive o meu primeiro caso como árbitro, obviamente começando casos pequenos, né? Casos, às vezes, que você está quase pagando para trabalhar, mas que eles vão te ensinando mais ou menos como as cortes do procedimento arbitrais. E, em síntese, meio que começando assim, foi meio que essa minha trajetória de carreira. Agora já estou afastado das competições de arbitragem um tempo, não sei, atuando como árbitro, mas estou envolvido no CIAD, estou envolvido com aula na FGV Direct Rio, de eletivas lá, no CEBA, através do comitê do grupo de estudos em diversidade. Então, no momento, a minha atuação tem sido essa. Árbitro, ainda auxiliando Pedro nos casos que ele atua como árbitro, advogando, e nesse aspecto institucional. Beleza. Vamos passar agora para a questão. Pode ser. Se for perguntar perguntas. Nesse frio, né? Aqui, para quem tá nos vendo depois, mais tarde, né?
agora não. Mas mais tarde que a gente vai nos vendo, hoje está um dia muito frio, porque a gente está aqui em São Paulo, está um dia bem gelado aqui pela São Paulo. Eu tô tomando café para me esquentar mesmo. Tá sentado, né? Eu falo ou vocês fazem perguntas? Bernardo? Pode fazer perguntas ao final, né? Pode ser que a gente responda sobre sobre a ciência de vocês, vocês podem responder. Um ponto que eu acho que eu esqueci de comentar, mas que é relativamente relevante, temos acadêmico. Finalizei na graduação em 2010, no UERJ, emendei no mestrado. No mestrado, eu resolvi focar em direito civil e internacional, escrito sobre a Convenção de Viena, seleção internacional. 2 anos depois, acabei fazendo doutorado, e aí no doutorado também, acho que é outro ponto de reflexão importante salientar. Primeira vez que eu fiz o processo seletivo, não passei, mas estava bem interessado, principalmente por conta do projeto. Eu queria fazer um projeto de pesquisa empírica que a banca não achou que aquilo tinha uma tese por trás. Era literalmente uma pesquisa empírica. Então, aí no segundo ano, já fiz um focado nas antecedentes de junction em arbitragem, no doutorado de antecedentes de junction. Hoje é um tema que está se desenvolvendo. Mas aí finalizei o doutorado na véspera da pandemia, janeiro de 2000. E atualmente dou aulas esporádicas, também desenvolvo bastante no curso prático de arbitragem do Lucas. Mestrado foi na UESP. Mestrado foi na UESP. Só para complementar. Isso explica muito a gente conseguir interagir tão rápido nesse árbitro. Eu não sabia que você tinha essa coisa para o empirismo. Eu também tenho. Então, isso explica muito do que a gente faz. Sabia disso. Obrigado. Então, pensando aqui sobre como tudo começou, eu entrei na PUC-Rio em 2006. E aí, no meu ano ali de vestibular, eu recebi um livro que era dos procuradores da PGE do Rio, que minha tia falou, a minha tia era procuradora, e ela falou, olha, acho que a arbitragem é o futuro. Ou seja, isso foi em 2005. Antes da faculdade. Antes, estava no terceiro ano do ensino médio. E aí ela me deu esse livro, que ela já sabia que eu ia tentar direito. Vestibular para direito. Aí eu recebi aquilo, li, achei interessante, deixei o livro ali. Aí entrei na PUC, vou pegar um pouco mais velho que eu, então entrou em 2005. 2006 foi quando eu entrei. Era legal, né? Assim, aulas mais do mesmo, graduação, não quero estimular ninguém, né? Estou vendo porque a gente tem a Isabel aqui, que é estagiária. Direito civil, uma coisa legal, penal você se apaixona, depois não quer trabalhar. Chegou mais ou menos ali no meio da faculdade. Eu entrei no Machado Meyer, na área de societário. Odiei. Achei muito chato trabalhar com direito societário. A gente estava acabando de falar de societário com... Só que por quê? Porque eu achava o trabalho de estagiário, de societário, muito maçante, ficar vendo o contrato social, registro na junta, bem societário. Aí, assim, eu olhava para o lado, tinha um estagiário contencioso, acompanhava o processo, para mim tinha algumas novidades ali, aconteceu tal coisa, decisão, recorre, não sei o quê. E também não gostei muito da equipe, da dinâmica na época, e comecei a flertar com a equipe de contencioso da arbitragem do Machado Meyer do Rio de Janeiro. E, na época, o associado sênior tinha acabado de voltar de um LLM na Universidade da Pensilvânia. Então, tinha uma sala onde ficavam todos os estagiários, e ele também gostava de falar, então ele ia lá na sala e ficava trocando ideia com os estagiários, e eu sempre ali, contencioso, interessante, arbitragem, tinha recebido um livro, quero saber mais sobre isso. Ele não tinha estagiário, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e entrou, por sorte, uma arbitragem no escritório. Isso era em 2008, mais ou menos. Aí, quero trabalhar com isso, e já não estava gostando muito da minha equipe de societário, me voluntariei e comecei a trabalhar com outra equipe de forma informal. A equipe da época societária não gostou nada,
e, inclusive, estavam engendrando ali a minha demissão do escritório. Só que nisso, comecei a ser político desde cedo, né? Então, fui me aproximando da equipe contencioso, descobri que estavam querendo a minha cabeça, aliei com um sócio, com um advogado sênior, ó, e me peguem aqui para ser o estagiário de vocês. Aí descobri que tinha uma vaga aberta, contencioso, estava entrevistando. Quando eu soube que estava entrevistando o estagiário, eu falei, odeio. Estou entrevistando o estagiário contencioso, eu estou pedindo para mudar. Aí estava na maior bad. Deu certo. Consegui também me transferir para a área de contencioso e arbitragem do Machado Meyer ali. E comecei a trabalhar nessa arbitragem específica, que era farmacêutica. Né? Super interessante, um cautelar pré-arbitral naquela época. Né? Exato. E o que vai acontecer? E árbitro nomeado, Lauro Gama. Bom, eu estou estudando na PUC, Lauro está lá, papo vai, papo vem, descubro que tem um grupo sendo formado de arbitragem de direito comercial nacional na PUC. Ainda não tinha grupo, tinha uma equipe provisional, né? Porque o grupo vem depois. Ninguém sabia o que era a Convenção de Viena, nem os professores da faculdade. Então, era aquela coisa assim, que a gente brinca, que a primeira equipe de arbitragem do Bismuth da PUC-Rio era Jamaica Abaixo de Zero, aquele filme que todo mundo estava aprendendo ali com o negócio andando. Fala a verdade, a gente juntos entrou Wikipedia Convenção de Viena. E a gente teve a nossa aula via Wikipedia. CISD, o que quer dizer? Convention International Syllabus. Ainda bem que o Bernardo escreveu sobre, né? Foi isso, a gente já estava careca de saber. Mas aí, provavelmente apareceu lá a Convenção de Viena sobre direito de tratados. Não, era a CISD que a gente lançou. E alguém falou, putz, tem um livro aqui que parece referência, que era o Schlechter, só que, não, pô, super caro, tem que importar. Acabou que a gente comprou, alguém comprou, lá na segunda viagem. Brotou esse negócio. Que não era tão fácil também achar as coisas na internet, não tinha artigos pra caramba, assim. Não tinha Amazon, né? Tem hoje. Putz, acho que no Brasil não tinha, aí seria super caro, enfim. A informação era limitada. Essa época, não tem noção, vocês não vão saber disso, mas era a época que a comunicação acontecia via SMS. BlackBerry. Como é que era aqui no BlackBerry? Era um comunicador do BlackBerry que era muito bom, porque era um teclado físico. E todo mundo usava esse negócio. E era, de fato, ele tinha uma vantagem, inclusive, essa estética das coisas de hoje em dia. O Jobs não concordaria com você. Não, ninguém concorda, porque o BlackBerry quebrou, o iPhone não, eles deram que era o que todo mundo usava. Mas é onde eu estava, na Jamaica Abaixo de Zero, e eu lembro assim, precisamos de jurisprudência para citar em Viena. A gente começava a citar julgados brasileiros, aí o Rodrigo Moreira JSP. falando de special courts, assim, dando uma valorizada no material. O Brasil é nosso ali. Enfim, aí conheci o Lucas Neff, e que veio a ser a minha dupla em Viena. Eu lembro até hoje da gente engolindo tudo que era material, livro, e a gente fala, beleza, nosso primeiro clearing contra Stetson, universidade essa. Aí a gente foi olhar, eles tinham ganho o Bismuth há 2 anos antes. A gente, acho que vai ser um pouco desafiador aqui. Mas o fato é que a gente não passou para a segunda fase, mas ficou assim, pouquíssimos pontos, né? Então, você está perdendo a melhor parte da história. O primeiro pré-multi que teve foi o pré-multi de Curitiba. Então pré-multi. Tinham 8 faculdades. Hoje são quantas? 8? Eu chulei, sim. 40, 50. Mais de 50? Não. Isso é Camargo. É muito mais gente, não? Era por volta de 8. E a gente ficou em 7. Isso aqui está sendo gravado? E tinha uma outra faculdade que a gente considerava inimputável. Então a gente não achava que, a gente não queria nem se comparar com ela. Então, assim, o nosso índice, e o Rodrigo era muito categórico em relação a isso, galera, ficamos em último. E a gente tinha se esforçado. Então. Esse é o primeiro pré-multi Curitiba. E assim, desculpa que eu... Não. A ideia a gente não. Mas aqui, a nossa Você fez parte dessa história. Exato. Tem lugar de fala, né?
E aí a gente saiu de Curitiba, teve uma comemoração depois. Eu nunca fui de comemoração. E, e era uma vibe, uma bad generalizada, aparentemente igual a que o João estava passando pelo Machado, né? Então, estava com. E aí, tipo assim, cara, a gente foi para aqui do Brasil, a gente tentou, se esforçou, estudou, fez pesquisa, se matou, a gente não sabia nada do que a gente estava fazendo, e ficamos em último. Hoje a gente toma vergonha na cara, ou a gente simplesmente desistir e, tipo, write it off, tá ligado? Tira isso da nossa frente, esquece aquilo que aconteceu na nossa vida. E parente, o tema da resiliência aí de Tema novo. da resiliência. E, parente, nas rodadas iniciais, os árbitros eram esses que são hoje consagrados. Então, a gente, antes de passar de fase, os árbitros eram Adriana Bragueta, Zé Emiliano Nunes Pinto, Carlos Forbes. Então, assim, era realmente um momento, né? Você já estava também na equipe da UERJ, não estava? Não, Então, no ciclo seguinte. eu não acho que resiliência é bom. O Bernardo... Insensatez. Não, cara, assim, o que marcou... Porque ele acabou de falar, não, me dou super bem com o Bernard, né? A gente se entende. Assim, olhando para trás, os fenômenos da nossa vida a gente consegue enquadrar em vários adjetivos. Só que, na boa, sempre tem aqueles que são os mais marcantes. Na minha percepção desse acontecimento, que foi absolutamente determinante para a nossa vida, eu estou falando do João, porque eu sei que foi para ele, tanto quanto foi para mim. E para o Rodrigo e para o Bruno, que eram os quatro. Os quatro perdedores. O que marcou ali foi uma coesão muito forte de quatro pessoas diferentes. E que a gente, em um momento, falou, cara, a gente precisa mudar isso. A gente não sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente vai fazer alguma coisa. E aí a gente meio que dividiu categorias, né, especialidades entre nós. E aí cada um ficou numa frente. E aí, para o Premute de Curitiba, a gente fez um esforço monumental. Os Premute de São Paulo. É o primeiro Premute. Que era o Premute do Verano, que hoje em dia eu não sei se é assim. Então, a gente fez um esforço de aprendizado muito grande. A gente contratou um professor de teatro para aprender a falar, porque éramos toscos. Ainda somos, na essência. A gente conseguiu livros, provavelmente. A gente sentou para treinar. A gente viu o que as outras equipes conseguiam fazer. A gente viu algumas pessoas tentando. A gente viu que eles eram ao São Paulo. Era fenômeno, o Ferrari e aquela menina. Então, a gente viu outras pessoas muito melhores do que a gente não tinha dúvida que eles eram. E a gente fez também de casa, assim, colocando um galho em cima do outro. Não foi uma ferramenta de ataque Ucrânia contra a Rússia, foi um arco e flecha, uma pedra quebrada, foram rudimentos tecnológicos. Mas, assim, a coesão de nós quatro é um negócio que eu tive a honra de ter vivido isso. São amigos pro resto da vida. E fazem arbitragem até hoje também. Sou padrinho do João, do Rodrigo, sou padrinho da filha do Rodrigo. E sinto irmão do Bernardo, por acaso na faculdade. E a mesma coisa em relação ao Bruno. Assim, são quatro pessoas que se conectaram pro resto da vida. E, cara, ele começou, assim, quando começou a minha relação com a arbitragem, eu teria pulado tudo e falei assim, quando a gente ficou em último, em Curitiba, naquela ressaca moral da perda. E a gente ganhou São Paulo. 2 ano? Mesmo ano. 2 meses Com depois. diferença de meses, né? A gente ganhou São Paulo, tendo saído na quinta-feira do Rio, dormido no ônibus, chegou o dia inteiro de competição, sem dormir. Cara, totalmente no improviso. A referência que eu fiz aqui do arco e flecha, pedra lascada, é a referência correta. Não era salto de madeira e, sabe, terno, cliff. Não era tosco, a gente não sabia o que estava fazendo, a gente sabia se vestir, não sabia nada. Não se vestir, falei por vocês. Estou falando com todos nós, sem nenhuma dúvida. E, cara, e a gente foi bem nas preliminares, a gente passou na semi, depois nas quartas, passou na semi. Aí a gente fez a dupla era eu e o João, e a outra era Bruno e o Rodrigo. E aí, na hora do vamos ver, foi o Rodrigo e o Bruno para a final. Eles eram muito mais fortes que a gente. O Rodrigo falava. E ele era, enfim, essa é uma outra história, que era o Rodrigo fazendo o break. Você não conhece o Rodrigo, ele é sócio do Léo Campos Melo, mano. Parênteses, tem uma história muito boa do Rodrigo, em muitos que a gente não sabia ainda como se comportar nesse momento de plead. E aí, a PUC São Paulo, na época, os pleads entregavam para os árbitros uma folhinha, aí levantava uma timeline, opa, tá aqui, e gentilmente, como fazia a audiência de arbitragem, entregou para a contraparte, que no caso era Rodrigo e Bruno.
Aí continuaram o clearing deles, o Rodrigo anotando, assim, pra cacete. Aí chegou a vez do Rodrigo falar. Ele começou o discurso dele, se não disse, falando: primeira coisa que eu queria falar aqui é: essa timeline não serve para nada. Acabou. Jogou. E foi um negócio assim. Eu não sei como é que vocês estruturam a relação com os amigos. A gente fala tem gente que fala de futebol, tem gente que fala, sei lá do quê. Eu e o João, por exemplo, a gente é muito impactado por argumentos orais. E por, sabe, por gestos durante argumentos orais. Isso, o João não tá pegado nisso, tá? O João não faz as coisas aleatórias, ele fica testando isso durante 30 anos. Se eu uso uma figura de linguagem, como é que eu vou falar isso, qual vai ser o movimento que eu vou fazer. E a gente viu, assim, a gente estava num momento de formação da nossa identidade enquanto advogados. A gente viu o Rodrigo, e o Rodrigo que marcava ele era uma certa espontaneidade. E o fato é que ele tratava um pleading como se ele estivesse no bar com os amigos. Tinha um quê de sabe, falta de educação, de raw. Contrataram fez uma diferença, assim. Sabe, o brutalismo na ideia francesa do brut, do exposto, sabe, do evidente, é o Rodrigo Moreira. E eram argumentos muito fortes, só que muito brutos. Você coloca isso do lado do Alexandre Ferrari, né, porque ele era muito sofisticado e tal. Cara, era assim, era uma diferença muito grande. Do Bittencourt, que era muito bom. Mas aí depois de vocês participarem, então, do Bismuth, essa caminhada do Bismuth, que é realmente impactante, acho que para muitas pessoas na carreira até hoje. Para mim foi, acho que as pessoas que fizeram também impactou muito. Como é que foi, então, tipo, pós-Bismuth, como é que foi essa relação com a arbitragem na vida de vocês? Depois de Viena, a gente voltou para o Brasil, a gente fez uma boa campanha em Viena. E a gente voltou de soberbo. A gente era Jamaica abaixo de zero, ganhou São Paulo e era um dos melhores em Viena, do Brasil. A gente quer voltar para Viena para ganhar. E a gente acreditava nisso. E a gente fez uma máquina de guerra. A gente criou efetivamente o grupo, Exato. que era só uma equipe, virou um grupo de estudos. A gente criou o GEADS com uma pretensão de ser o melhor do mundo. E, sabe, a gente dividia competências, o Rodrigo olhava para a questão administrativa, fazer treinamento, o João fazia relação com o mercado, a gente conseguia dinheiro, a gente era a equipe mais rica, a gente era a equipe com mais bibliografia, a gente era a equipe com... Criamos um sistema de cartinhas, que hoje acho que todo mundo usa, de mandar carta para os escritórios, patrocínio. Isso não existia. Processo seletivo não existia. A gente sentou uma folha de papel e fez. E esse negócio é replicado até hoje, o que eu acho muito doido, porque a gente brincava que a gente fez um processo seletivo que nenhum dos 4 passaria. É engraçado, mas é meio bizarro. Nenhum dos 4 passaria. A gente conseguiu montar uma coisa que teoricamente deveria ser muito melhor do que a gente. Mas a gente montou aquilo para ser uma estrutura de guerra. Né? A gente tinha essa visão dos caras. E aí, no ano seguinte, a gente ganhou tudo. Tudo. Ganhou o Camargo, ganhou o Pré-Multi de Curitiba, Passou por 64. Passou por 64. No ano seguinte, a gente manteve... Não sei se não. Acho que foi no ano seguinte que a gente ganhou tudo. Nesse primeiro ano, a gente teve campanhas maravilhosas. Foi para o ano 64, em Viena. Depois, a gente ganhou tudo. Aí, depois, eu fui fazer um mestrado em Londres. Por causa disso. Uma bolsa parcial. E aí, eu sempre tirei. Mas é para poder estudar sobre arbitragem ou Mas, João, não quero falar. Não, a ideia é a gente fazer uma conversa. Aí, depois do Bismuth, continua a todo vapor na área de arbitragem e contencioso. dentro do Machado Meyer? Dentro do Machado Meyer. Fui efetivado como advogado júnior no Machado Meyer. 5 meses depois, tem uma cisão do contencioso do Machado Meyer. Todo contencioso vai embora. Eu não ia ficar sozinho. Aí eu fui junto para o BCW, para o Couto e Vigder Office. É difícil do João falar sem ele adjetivar coisas que eu sei que merecem ser adjetivadas. Ele era, nessa época, o fenômeno do contencioso do Machado Meyer. Isso era dito abertamente. E todo mundo sabia por quê. Porque, porra, o que a gente fazia o tempo inteiro era brincar de direito. A gente não tinha outra diversão que não fosse ficar estudando direito. Como é que faz um argumento, como é que pensa questões de jurisdição, como é que a gente pensa argumento de contratos, como é que a gente coloca a ideia para fora, como é que a gente se mexe, como é que a gente cumprimenta antes do briefing. E no último ano de faculdade, eu tinha levado um pé na bunda também na minha namorada, então isso também ajudou a ficar imerso ali. Nem lembrava. Fala sério. Filmou, de alguma forma, mas pode continuar, que eu estou gostando de ouvir. Não, mas assim, era... Vocês têm que pensar que na nossa geração,
Isso é o que caracteriza nós três aqui. Não existiu uma geração antes da gente. Não existiu os alunos mais velhos que participavam de competição. Não tinha quem já fazia doutorado e veio de competição. Não tinha coach. Não tinha nada. Existia deserto do Saara. Areia para todo lado e sol. E aí a gente começou a entrar lá. Hoje em dia tem floresta, tem gente, tem um monte de coisa, tem falta de espaço. Naquela época não existia o espaço adequado. Existiam coisas a serem construídas. Por outro lado, quem da nossa época, quem antes da gente, tinha como hobby ficar treinando direito, ficar fazendo argumento, ficar estudando para saber como é que a gente consegue falar que não houve rescisão, que não culpose e tal. Isso não existia nada disso. O primeiro de vocês foi o 17º. Ah, 2009. Não, eu lembro muito que o meu foi o 18º. A minha primeira... Eu sei pelos anos. 2010, 2011. Porque eu adiei a carteira da OAB por conta disso. Eu acho que talvez tenha sido um excesso de cautela, porque na época lá a regra não era muito clara, dava a entender que se você já tivesse licenciado, você não podia falar em Viena. Ah, tinha isso. Então na época... aí eu optei, eu já tinha passado no OAB, foi o primeiro ano também da equipe da UERJ, mas optei por não tirar o OAB até lá. E uma coisa também que me marcou bastante nesse primeiro ano, que me levou a ficar um tempão assim, lá treinando a equipe da UERJ, é que a gente conseguiu, nós e a USP, na verdade, foi o primeiro ano que uma equipe latino-americana tinha conseguido um prêmio de memorando na Viena. Me marcou bastante, foi uma coisa que, cara, um trabalho do cão, me lembro de varar noites seguidas para escrever memo de Viena, ficar apurando argumento. Também a primeira vez que era, então a nossa biblioteca era bater na porta de alguns lugares, tipo, cara, você tem algum livro aí sobre SIG? O que você tem de arbitragem que a gente possa ir? Lembro de ir para na casa acho que foi na biblioteca do PCPC na época, além da biblioteca do Pedro. A pessoa tinha um Gelborn. Exato. A pessoa tinha o Fuchar. Tinha muito. E no físico ainda. Isso que eu ia perguntar, vocês vão tudo físico, né? Acho que não era tão comum assim digital. Não, aos poucos a gente foi meio que digitalizando aos poucos, mas nesse começo, assim, não. Mas, de novo, quando a própria pessoa fala, ela não pode se autoelogiar. Vamos falar direito do que o Bernardo fez. Olha a minha perspectiva. A gente estava montando a equipe de competição da PUC e a gente não queria ser o melhor do Brasil. A gente queria ganhar a Viena. E a gente honestamente queria ganhar a Viena. Profunda. E aí a gente se matava para conseguir ter bons resultados de competição. E a competição tem fase escrita e fase oral. Só que a gente era bem especialista de fase oral. E aí, então, o que começou a acontecer foi, sabe, under our watch, tá ligado? A gente estava em cima dos dados. E a UERJ começou a ganhar tudo de argumentos escritos. Começou a ganhar um monte de prêmio. E existe uma certa rixa, né? Essa é a beleza. Entre o UERJ e PUC. E assim... Mas a competição é que a gente fica incentivado também fica melhor. Exato. É por isso que a gente se mata, para a gente não passar vergonha. Tá? Para a gente conseguir ser melhor que o amiguinho e tal. Mas, assim, eu lembro, isso era muito presente. Assim. E era, cara, como é que é o UERJ, que ele não tinha? Não fica bravo. Mas não tinha as expressões que a gente tinha na época, nem de perto, tá ligado? Cara, eles ganhavam tudo de argumentos. E era para mim uma coisa inconcebível, eu não conseguia entender o porquê. Essa história vai caminhar para 2014. Eu voltei do mestrado, aí eu comecei a coordenar um curso de arbitragem da OAB, que foi para dentro do CBMA, que veio o CPA, que hoje em dia está uma geladeirinha e tal, também está tendo disposição, vocês já ouviram do CPA. Foi bem grande. Societário, tá? Mas agora societário nessa parte chata. Societário. E aí, eu lembro quando eu comecei a desenvolver o CPA, eu sempre pensava, cara, olha só, argumentos orais. Eu tenho um professor de teatro, eu tenho, sabe, o Rodrigo, eu tenho o Bruno, eu tenho um monte de coisa aqui que eu sei operar argumentos orais. Argumento escrito eu não sei fazer. E nessa eu convidei o Bernard para dar uma aula do CPA sobre argumentos escritos, sobre reduções escritas. No início são 2 aulas. Isso em 2014 era essa coisa. 2014. Nós que eu voltei de Londres. E essa história é toda encadeada, tudo a mesma essência, na essência são as mesmas pessoas.
E aí, desde essa época, o empirismo, eu sempre tive muita preocupação no CPA de saber quais são as aulas que dão certo e quais dão errado, porque era um grande experimento. Eu não vou ficar perdendo com isso. Mas todos os anos vinha melhor aula, a ligação de escrita de Bernard. E a aula era de Platão. Então, alguns anos depois, mais em 2016, eu fui ter concreto por que eu ganhava. Cara, ganhava porque eles estavam anos-luz à frente em termos de técnica. Não era por acaso. Tinha estudo por trás para conseguir fazer a ideia e organizada para o papel. Porque são técnicas muito diferentes da ideia e organizada via oral. Então, sim, parece que foi circunstancial, parece que foi só, sabe, noites viradas fazendo navegação de escrita, mas foi muito mais do que isso. E botar todo esse encadeamento de pé, tanto levou anos, quanto dependeu de cabeça específica. O CPA, eu acho que estreou essa... Eu acho que posso dizer que o CPA, começando lá no curso da OAB, depois do CBMA, foi meio que groundbreaking, assim, no sentido de quero focar agora também nas soft skills da arbitragem, que era algo que na época, atualmente já é bem mais comum, mas era algo, salvo dentro das equipes de maneira um pouco mais concentrada, unheard of, né? Você não via. Eu acho isso um aspecto bem legal de ser comentado. Para quem não conhece, que vai assistir a gravação depois, o CPA, não sei se vocês conhecem, é o curso prático de arbitragem, é um curso que o Lucas faz parte da organização, que eles fazem curso sobre arbitragem. Então, eles também fazem arbitragem, às vezes, setorial, como, por exemplo, arbitragem societária, e tem uma parte prática muito grande, tá no nome. Eles fazem a parte teórica e também tem uma parte que os alunos fazem atividades entre eles. É bem interessante. Eu mesmo já fui aluna do curso, perto ali do final da minha faculdade. Pós-faculdade, começo da minha carreira pós-faculdade, eu fiz também. O curso adorei. Como é que foi você, tipo, entrar nisso, montar o CPA? Como é que foi? Tá ligado? A minha história é um pouco diferente da do João e do Bernardo, então eu vou assumir a palavra aqui, depois vocês vão entrar. Isso. Eu quero saber com você, depois como você montar essa história aqui. A gente chega lá. É bem mais recente. Também essa parte da mesa aqui. Eu entrei eu estava numa aula do Lauro Gama, e o Lauro perguntou, tem competição de arbitragem, quem quer participar? Eu fui ex-atleta. Eu estava profissional há 18 anos. E de trampolim acrobático, que é uma ramificação da ginástica. Eu já sabia, eu vou levar para... Alguém não pode dar... Você especializa onde te manda especializar. Então, eu fiz vários esportes, especializei em trampolim. Pelo esporte olímpico, tá? Uma história que eu não vou falar sobre isso. Isso é passado. E aí, eu tive muita dor no direito. Porque essas abstrações, a teoria geral, metafísica, poxa, eu tinha o menor saco para isso. E aí eu sempre comecei a estagiar muito cedo, comecei a trabalhar com contencioso, mas mesmo assim era muito árido, e eu tinha dificuldade. Aí quando o Laura perguntou quem quer participar de competição, eu falei, cara, competição é uma coisa que eu sinto falta. Eu gosto de competir. Eu gosto de me expor ao risco da derrota, eu gosto da organização, da disciplina, gosto de trabalhar em equipe. Vou entrar nesse negócio. E assim eu entrei. O Rodrigo Moreira estava sentado na sala de aula, foi o outro cara que levantou o braço. E aí depois a gente circulou entre as turmas, apareceu o João e o Bruno, tinham outros alunos que desistiram dele. Mas foi assim que eu entrei nesse assunto. E então teve a Jamaica Abaixo de Zero, nossa ascensão, fui para Londres. Eu trabalhava em societário nessa época no BMA. E me divertia. Eu fui potencioso. Era imobiliário? Era um societário imobiliário, não. Eu atendi outras equipes. E o imobiliário era societário, era tudo mesmo. Eu não temerei. Eu trabalhava no contencioso do estado pequeno, que eu adorava. Aí abriram um processo seletivo do BMA, que era máximo na época. E aí eu apliquei o processo seletivo e passei. E eu não me divertia fazendo basicamente essa rotina de Enem. E aí, então, teve esse assunto, entrei, fui para a equipe. E o meu pai é advogado. Meu pai é um dos sócios fundadores do escritório que hoje eu sou sócio. E existia pressão da família para eu vir trabalhar com meu pai em algum momento. E eu sempre perguntei quando, se eu queria ir. E a proposta que me falaram no escritório, eu precisava do escritório modernizá-lo. E eu sempre soube que era um escritório contencioso, então eu estava muito mais pro lado contencioso que societário. Provavelmente eu fui societário para ganhar tempo de não ter que trabalhar no escritório. Então, nessa época, eu já estava praticável no escritório. E aí, então, eu fiquei um tempo no BMA, quando começou a competição, eu estava no BMA.
E aí a rotina começou como pesada. Em algum momento eu migrei para o escritório do meu pai, e aí depois eu ganhei a bolsa para Londres. Aí quando eu voltei de Londres, eu vi que eu já não tinha mais cabeça para ficar para voltar para a equipe de competição. Não tinha nem, acho que não tinha nem espaço mais lá. Tinha mudado a equipe. E a minha cabeça voltou no mercado diferente. Eu queria olhar para o mercado, eu tinha que me preocupar com outras coisas. E o que aconteceu nessa época, eu voltei em 2014. O que aconteceu nessa época foi que o escritório, a gente pegou, o Rodrigo Moreira veio trabalhar no escritório, inclusive, nessa época ele trabalhava no ferro, veio trabalhar com a gente. E o que aconteceu foi que a gente pegou a nossa primeira arbitragem representativa, em 2014, com a arbitragem de M&A. Época na qual a gente imaginava que M&A era direito societário, sabe? Beleza, SA, governo de controle, convocação, direito societário, a gente achava que M&A era isso. A gente não fazia a menor ideia que M&A é compra e venda de participação, logo direito civil, direito das obrigações. E assim, eu precisei passar por essa dor sem ter em alguém para tirar do fundo. Eu, assim, os caras estavam muito entre o Rodrigo, muito jovem. E, para piorar, tinha toda a parte de procedimento arbitral que ninguém fazia a menor ideia do que era. E aí, então, quando o Joaquim pediu para eu entrar na coordenação, sempre falou também nessa época. Só que eu fiquei bem à frente. Quando o Joaquim passou esse bastão para a nossa geração ali, eu profundamente queria resolver os problemas que eu tinha nesse caso, nesse primeiro caso, que é um caso que me marcou, me formou. E aí, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em questões básicas, que você não pode ser óbvio, e não nem são tão óbvias. Mas quando você não faz a menor ideia, você não sabe responder. Qual a diferença do requerimento de arbitragem para alegações iniciais? Por que existe uma diferença entre as duas coisas? Eu não sabia responder. Eu sabia que o requerimento de arbitragem era simples, mas até onde tem que ser simples? E entre requerimento e alegações, eu tenho o termo de arbitragem. E então, o que é o termo de arbitragem? Por que o termo é diferente das alegações? Por que ele é diferente do requerimento? Por que existem tantos tons de cinza se eu estou sempre tentando convencer o julgador? E é meio ridículo falar isso hoje. Porque, para mim, parece muito claro. Requerimento, termo e alegações. Na época, ninguém sabia o que era o termo de arbitragem. As pessoas achavam que ele era fundamentalmente diferente da OP número 1, na prática dos países de common law, data de emissão, da CCI. E as pessoas não sabiam o que era um termo de arbitragem. O que me dava paz era saber que eu não estava sozinho, é que ninguém sabia. E aí, então eu usei o CPA como uma plataforma de aprendizado, das pessoas que estavam ao meu redor. E o que eu pensava é, se eu vou aprender aqui, outras pessoas também vão aprender, porque com certeza isso aqui vai ser útil para alguém. A primeira turma do CPA tinha 16 alunos. A segunda teve 60. No final do dia, hoje a gente teve 27 mil alunos por conta de curso online. A gente cresceu muito, muito rápido nessa metodologia. Eu quero uma aula daquilo que eu não sei. Até hoje eu faço isso. Qualquer curso que você me vê coordenando, saiba. Estou fazendo um curso porque eu quero aprender alguma coisa. Eu quero me botar numa posição que eu tenha legitimidade para alguém que sabe sentar a bunda e me explicar aquele assunto, que normalmente já trabalha. Essa foi a premissa do prático. Já. Então, aula de termos de arbitragem. Tá bom, a gente foi inovador nessa. Hoje em dia, todo mundo já viu uma aula de termos de arbitragem. Na época, não existia. Na época, você já fazia negociação, já fazia simulado de negociação. Aí depois a gente desenvolveu para simulado de negociação de termos de arbitragem. Cross-examination. Cross-examination é um assunto que chega para a gente em 2015. Muito no movimento do CPA de tentar... Porque existia no CPA, existia um Everest a ser escalado. Que era o Everest da audiência de instrução. O que existia nessa época, 2010, não existia nada organizado sobre a audiência de instrução. A gente fazia o que a gente via em Viena. E Viena é uma baita de uma... Sabe? É um experimento ficcional. Porque a gente não faz só argumentos orais. São argumentos orais de fechamento. A gente nem usa argumentos orais de fechamento na prática. Quantas audiências de apresentação a gente fez como se fosse competição de arbitragem? E hoje em dia a gente sabe que a apresentação não é igual ao que a gente faz em audiência de arbitragem. Isso que eu estou falando agora é 2018 eu devo ter feito a audiência de apresentação como se fosse competição. E a gente ainda vê isso acontecer. Então, se a gente olha arquitetonicamente para o que é uma audiência de arbitragem, a gente tinha muita coisa para aprender. O que são argumentos de apresentação? Inquisição direta cruzada e reperguntas. Nenhum desses institutos eram minimamente conhecidos. Hoje em dia, a gente já sabe um pouco mais. Na época, a gente não sabia de nada. Na época, em 2015, foi uma iniciativa da nossa geração, um pouco relacionada à CPA, porque a gente sabia que essa era uma bandeira que precisava ser resolvida,
Aí o Bruno conseguiu, ele tinha montado a NYU, ele conseguiu do professor dele, o Donald Donovan, em The Voice, vir ao Brasil com uma equipe para fazer um treinamento. Eu acho que a nossa geração inteira presente. Nossa geração tem uns 12 aqui que são muito amigos até hoje. E ali a gente fez o primeiro treinamento de cross. Primeira exposição que a gente teve no cross. E assim, o Pedro Martini, que em algum momento vai chegar aqui, que a gente vai lembrar depois, o Pedro Martini foi o cara que começou a falar, cara, isso não é só o cross. Você faz o cross com base em documento. Então a audiência está relacionada com a prova documental, que tem que objeto de exibição, que na prática americana é o discovery. Então a gente começa a ver que todo esse sistema é muito influenciado por uma lógica americana de processo. A aula do Pedro Martins é maravilhosa. A gente teve no AMD, que a gente faz o Bruno, que está aqui do meu lado, ele foi o ex-presidente, ainda faz parte do conselho, a gente faz o mock trial justamente para poder simular uma simulação meteorológica. Muitos desses eventos a gente chamou o Pedro Martins justamente para dar essa aula inaugural sobre como fazer o cross, e é muito difícil. É interessante que mesmo no mock trial, a gente de vez em quando tem algumas pessoas que são advogados, porque é para gente jovem. Todo mundo é jovem no dia até os 40 anos. E fica tendo pessoas que já estão advogados formados que vêm para poder ter essa experiência de como é fazer a audiência, porque realmente a experiência é difícil você ter. Talvez no Brasil hoje com a arbitragem, a gente já fala no Brasil, a gente estuda muito sobre isso, né? Sobre audiência. A gente tem essa experiência. Então, é legal que tem esses cursos como CPA, ou, por exemplo, hoje em dia do CIR, do OMD, a gente faz o mock trial, desses outros institutos que hoje em dia fazem. Quando a gente tem dificuldade, a gente tem esses institutos que fazem, ensina um pouco mais sobre como você se portar numa audiência. É muito doido isso, porque quando eu vejo, a gente é de uma geração bem anterior a você. E a gente estava, enquanto amigos, tentando entender o que a gente tinha que fazer. Pedro Martins foi muito útil nisso, porque ele estudou nos Estados Unidos. E assim foi o CPA. O CPA veio nisso e um foco muito grande na audiência. Desde sempre, muito grande na audiência. Não é por acaso que hoje em dia no CIARP eu dou tanta atenção para prova oral, depoimento escrito, prova documental, tudo vai ser perícia. É esse mesmo Everest. E a gente tentou escalar via CPA, e escalou bastante, uns 30%. E aí, quando a Cris me chamou para governar para vir para o CIARP, eu falei, Cris, eu topo agora, porque eu sei que dentro da posição do CIARP, a gente tem sapatilha, gancho, corda, para a gente seguir subindo isso aqui. E por causa disso, que não tem bem que eu faço assim no CIARP. É a mesma história, não mudou nada. É a mesma coisa, uma instituição agora que eu acho que tem maior legitimidade. Mas, assim, o que estava acontecendo em 2014, 2015, era a tentativa de aprender o que o próprio mercado não sabia, e essa era uma oportunidade de educação, era uma oportunidade do CPA. Eu não tinha essa dúvida, e a gente colocou o CPA ali, e, honestamente, os números do CPA sempre foram muito robustos, e trouxe muitos frutos para o Joaquim. Só por questão de tempo, porque a gente já está aqui, acho que quase 1 hora já de reunião, queria saber, como também um pouco hora, João, se a gente acabou várias perguntas no meio da história. Eu gostaria muito de saber, porque eu simplesmente uma pessoa que ainda é uma pessoa relativamente jovem, você foi fundador de um escritório que agora tem sede não só no Rio de Janeiro, mas agora também em São Paulo, recentemente aqui abriu o espaço que a gente está agora, inclusive. Como é que foi? Mas você tem embaixador. Como é que foi essa conta com o Sayari, inclusive? Eu tenho muita curiosidade de saber disso, porque você tem embaixador do Sayari, vejo como é que ainda que não tinha nem Sayari no Brasil. É verdade. Então, eu estava falando que eu saí do Machado Meia, né, porque toda a equipe minha de contenção da arbitragem foi para o BCW, na época, Brandão Couto e Vingadores. E eu era júnior com meses de formado, né? E uma preocupação que eu sempre tive, com pouquíssima idade ali como advogado, o que o advogado de sucesso tem que fazer e desenvolver? Ponto 1, ser muito bom em escrever, em pesquisa, em fazer ali o trabalho, porque se você não faz o trabalho bem feito, não consegue vender e capturar clientes, que é o que o advogado precisa. E esse é o ponto 2 para uma carreira de sucesso como advogado. Cliente. Esse era o meu pensamento no D0 como advogado júnior. Muito bom tecnicamente, tem que ir atrás de clientes. Aí, isso aqui é o que Bernard e Lucas estão falando. Grupo de estudos, fazer competição, associações, a PEARB, CIARB. Agora, isso aqui ninguém te ensina. Como é que eu vou atrás de clientes?
E é difícil pra caramba. O Lucas está aqui também com o escritório dele. E o Bernard, bem ou mal, também advoga, tem uma carreira mais como árbitro, mas sabe também das dificuldades. Ninguém te ensina, é muito difícil, ninguém dá de mão beijada. Qual foi o plano que eu tracei aqui? Qual é a forma mais fácil de você conseguir se conectar? É de forma imediata. Número 1, família. Então, fui encher o saco do meu pai, do meu tio, da minha tia. Encher o saco, mas ao mesmo tempo você não pode. Eu estou brincando de encher o saco, mas também não pode ser aquele pentelho que fica ali. Então, marca almoço para mim? Então, você marca um café para mim? Tem um ponto ótimo ali, um equilíbrio de você não ser chato, mas ao mesmo tempo também fazer os follow-ups ali, para não ficar. Você pedir para eles indicarem se eu conhecer alguém que seja advogado, algum gênero? Então, com meu pai é da área de óleo e gás, energia e infraestrutura. E por isso não me explica muito por que a gente tem tantos trabalhos e casos nessa área. Mas eu também achei interessante, né? Senão eu não me enveredaria por esse caminho. Aí, na época, eu peguei todos os cartões de visita dele, criei uma planilha, fulano, Beltrano, empresa tal, empresa tal. E aí eu levei essa planilha para os advogados que eu trabalhava, porque também não adianta um estagiário recém-formado e vender um escritório, né? Precisa do cabelo branco na nossa profissão. E aí eles olharam aquilo e falaram, ok, esse garoto tem algum diferencial além da parte técnica, e também porque é difícil alguém chegar assim, está aqui uma bíblia de contatos que a gente pode explorar. Aí eu usei isso e comecei a ver como é que os mais velhos faziam pitch. Porque também é uma arte, ninguém te explica isso. Como é que se comporta no almoço? Porque, pô, eu fico puxando assunto do nada. Eu falo para ele. Isso também é mesmo. Às vezes você vai despachar, você também olha como é que eu vou criar algum tipo de rapport com o juiz, com o desembargador. Então, isso foi também uma escola de soft skills ali, muito, que é para advocacia é super importante, de como é que é o lado comercial, né? Porque Você acompanhava? eu ia junto, já que eu também tinha controle da agenda, digamos assim, eu acompanhava, entrava para falar pouco, mas falava alguma coisa, era um pouco, tem que ser um pouco cara de pau também, às vezes, e aí eu consegui ali um contato ou outro. Aí você vai expandindo, família um pouco maior, vizinhos, consegui clientes com vizinhos, amigos. Ah, você tem um amigo que entrou como jurídico interno da empresa X, da empresa Y. Mas sempre com cuidado também de você não ser o amigo pentelho, que lá vem o João querendo vender serviço de advogado. Pô, lá vem o meu primo ali querendo também vender o escritório. Assim, sempre equilibrando esse prato. Claramente, quem é jurídico interno sabe que vai ter, cada semana, alguém tentando vender serviço ali. Mas ele faz parte do jogo e você tem que saber equilibrar aquilo de uma forma que não fique chato, que você genuinamente pareça uma pessoa interessada, puxe outros assuntos. Sabe? Então, eu fui conseguindo também, aos poucos, formar essa massa de contatos e você precisa atirar em 1000 para conseguir 10, 5 vão te pedir propostas, das 5 propostas, uma, duas vão entrar. Né? Hoje, se eu estiver errado. E, concomitantemente a isso, então, explorar a parte técnica, desenvolver o lado comercial, também que conversa com a parte técnica, carreira internacional. Então, eu sempre pensei que, para ir longe na carreira, eu precisava explorar carreira internacional. E aí isso liga ao momento que eu vou para o Trent Ross, que é um escritório que tinha parceria, ainda tem, com o Baker McKenzie. E lá, junto com meus caderninhos também de contatos, conheci o Joaquim Muniz, que foi quem nos deu essa oportunidade do CPA. E quando eu vou fazer o meu LLM, o Lucas brilhantemente aí desenvolveu um curso que 27 mil pessoas hoje, alunos, né? E aí, nisso, eu também tive a sorte de conseguir trabalhar no escritório. Antes de ser gravado aqui, estava comentando do Grant International, que, né, na história do professor Carmona. Ele foi meu chefe, hoje é arte independente, foi da Costa da CCI. Então, aliás, foi agora com o Vilmar, a gente tomou um café com ele lá, em Nova York. Então, consegui fazer um LLM na Universidade de Ponta, nesse mesmo LLM. Junto com a cara de pau de contatos, eu saía também marcando café com todo mundo.
Eu brincava que eu ia criar uma intolerância à cafeína, eu toda hora eu ficava ali mandando e-mails, e porque também existe uma forma de você conseguir emprego depois dos Estados Unidos, que você tem que, no primeiro dia do LLM, já tentar marcar tudo de café para conseguir o emprego depois. E o emprego depois, eu acho que é uma cereja do bolo, coroa, porque é uma experiência muito rica, assim, você vai conseguir entender como é que é um escritório americano, como é que coisa que o Pedro Martini hoje faz de forma mais um maestro. Eu tive um gostinho aí de um ano e eu tive também a sorte de naquele ano o Baker McKenzie olhar para o Brasil porque ele advogava para a Petrobras. Hoje eu advogo muito contra a Petrobras, brinco com o Daniel Grambal, que está sempre do outro lado da mesa. E aí eu era um advogado brasileiro em Nova York, um grande cliente brasileiro com demandas sobre a lei de Nova York, a arbitragem CCI. De certa forma, a Lava Jato contribuiu nessa época. Estava prestes para a Lava Jato, então assim, tinha já casos um burburinho, exato, mas tinha muito memorando. 2016 eu fui para a LLM, 2017 eu comecei a trabalhar, volto para o Brasil em 2018. Caraca. Lava Jato. E aí, Lava Jato, de certa forma, impactou também um pouco a minha carreira, porque aí, na volta para o Brasil, eu recebi uma oferta para ir para o Tawil Schecker Meyer Brown. Ou seja, continuou essa carreira internacional e eu sempre achei muito importante. A Tawil Schecker tem essa parceria com o Meyer Brown, lá onde eu conheci o Henrico Caparica, que era estagiário na época. E onde eu conheci os sócios, que são meus sócios hoje. Então, a gente está falando de 2018. Eu volto para o Brasil como um associado sênior e foi uma belíssima experiência, porque aquele livro de arbitragem que eu recebi quando era vestibular, e a arbitragem já tinha muito mais, já tinha se desenvolvido muito mais. A gente está falando de 2018, então já controle de constitucionalidade, leis específicas, PPP... Já tive reforma. Reforma da lei. Reforma da lei. Então, mercado desenvolvido, com a curva ascendente da CCBC tocando no céu. É um ambiente muito propício para arbitragem, arbitragem internacionais e tal. E aí, nisso também, o lado de ter passado pelo escritório, sempre conhecendo pessoas muito também bacanas, profissionais excelentes, Luiz Peretti, que a gente comentou hoje antes aqui da nossa reunião, no próprio Tawil também, profissionais assim, realmente, o Henrique também teve essa oportunidade, pessoas muito fora da curva, mas eu, de novo, tive a sorte de me aproximar de pessoas, no Tawil, que hoje são os meus sócios, com uma afinidade de forma de ver o mundo, de querer fazer algo maior. E aí eu recebi o convite de novo ir para um outro escritório que tinha uma pegada internacional, que era o Campos Melo de Lei Piper. Então, assim, eu acabei sempre sendo levado, mas com esse drive de continuar a carreira internacional. Então, Passou pelos três, na verdade. passei pela trinca. Hoje tem mais alguns, né? Acho que o Dentons, o CMS, mas na época eram os três que tinham uma parceria firme. E aí no Campos Melo, eu fui para o Campos Melo já com convite de sócio. Aí eu acho que essa carreira construindo desde o início ali, preocupado com o cliente, com a parte técnica e parte internacional, eu chego em 2000, quando a gente entra no Campos Melo, foi 2021. 21. Você foi 21 ou você foi? Acho que foi 21, João. Você foi 21 e foi 22. Você foi um pouco depois. 2021. E aí no Campos Melo a gente consegue, eu lembro que eu fui eu e um outro estagiário, que ainda não era o Henrico, estava com medo ali de roubar o Henrico, então deixei o Henrico esperando um pouco. E eu e mais um estagiário. E aí saímos, aí vários profissionais muito também brilhantes entraram, que tem a Beatriz Stil, que ficou pouco tempo no Campos Melo, né? Eu entrei no CNA para vir para cá. Foram 7 meses, só para entrar nesse bonde. Eu lembro da nossa conversa, eu falando, então, Bia, eu sei que você entrou em pouco tempo,
mas o projeto que eu vou te apresentar é muito legal. E aí era o Costa Rodrigues, o Cosmo, porque, no final das contas, Foi quando, mais ou menos? porque o escritório aqui, Não, esse momento de fazer montar o Cosmo. a gente veio para cá em 2024. Então, novembro, que é o dia que a gente abriu o escritório. Então, a gente começou a pensar no começo do ano, de 2024. Porque você pode só mudar o endereço e os problemas vão ser muito parecidos em outro grande escritório. Eu sempre fui de grandes escritórios. Ou você pode ter umas estruturas próprias ou começam ali um pouco menores, mas fazer do seu jeito, né? E trazendo sangue novo, e trazendo uma forma diferente para a advocacia, que é a gente se organiza aqui com um olhar de setor de indústria. Então, se vocês abrem o nosso site, vocês não vão ver M&A, contencioso, tributário, eles até vão ver, mas a primeira coisa que eles vão ver é quais são as indústrias que o escritório atua. Energia, infraestrutura, tecnologia, life science and healthcare, agro. Aí, quando você clica em cada uma dessas áreas de indústria, você tem, dentro dessa área de indústria, M&A, contencioso, arbitragem, regulatório. Isso mostrou uma coisa muito legal, porque é o diferente, né? O mercado não se apresenta assim. E foi uma decisão que se mostrou muito acertada, porque a gente tem um diferencial competitivo. Nós somos especialistas nesses setores específicos da economia. Então, se aparece que é uma disputa, uma arbitragem envolvendo varejo, dificilmente aparece, porque a gente não busca ativamente uma arbitragem de varejo, nós não somos conhecidos nesse mercado e não é algo que a gente realmente está procurando. Agora, arbitragem de infraestrutura, óleo e gás, energia, life science and healthcare, hoje a gente tem um portfólio, quase 15 arbitragens com valor envolvido de 1,5 bi dólar, fora todas as outras áreas do escritório. Então, a gente sempre quis montar um full service, todas as áreas do direito, voltado para setores específicos. Então, eu quis saber um pouco sobre como é que o escritório foi fundado. Né? Então, além desses meus olhares do parte técnica, comercial e internacional, o internacional foi muito legal, porque a gente aprendeu com amigos e profissionais, colegas, como é que é uma arbitragem, como é que você se prepara para uma audiência, como é que você faz pitch, como é que você traz um cliente para dentro e, depois de aprender e passar por esses locais, agora eu vou fazer do meu jeito, que foi, vamos dividir em setores de indústria, vamos trazer os melhores profissionais aqui com a gente e há 1 ano e meio está dando muito certo, está sendo muito legal. E um pouco também durante esse tempo já, na época da Will Checker, quando eu conheci o Henrico, também tem uma carreira de árbitro. Então, hoje eu fico muito feliz de falar que eu estou na lista da SIAC de Singapura, DIAC, CBMA, ANCHAN, mas eu comecei mesmo, minha primeira lista foi no CAESP. E o Henrico foi um dos meus primeiros secretários em arbitragens do CAESP, porque eu tenho um carinho muito grande pelo CAESP. Foi onde eu consegui ter os meus primeiros casos. Os seus primeiros casos vão ser casos pequenos, né? Mas você aprende de forma gigante como que os advogados constroem argumentos, como eles se portam em audiência, do's and don'ts, principalmente. Então, eu também fico muito orgulhoso de, além da carreira de advogado, do aspecto comercial, para tentar captar cliente, parte técnica, perfil internacional, ainda teve como complemento a carreira de árbitro. E hoje eu fico também super grato. De certa forma, auxilia também na sua advocacia, imagina. Seria. Começa a verificar pelo outro lado do balcão algumas coisas que eventualmente você fazia como advogado, quanto árbitro, você vê, pô, já que não está me ajudando em nada, na verdade está me atrapalhando. Você também é árbitro, né? Sim, eu estou há alguns anos já também como árbitro, complementando até uma coisa que eu tinha falado antes, porque até hoje eu trabalho com o Pedro Antônio Batista Martins, né, que foi um dos autores aí de arbitragem, grande professor aí de vida,
Acho que talvez ele e a Carmen Tiburcio, a professora Carmen Tiburcio, tenham sido os dois professores de vida, assim, mais para o lado acadêmico, outro mais para o lado profissional. E aí foi justamente isso. Durante muito tempo, assim como o Marçal estava ali na cara de pau, eu acompanhava os pitches para aprender, foi acompanhando como secretário, como que se dava aquilo, aprendendo, enfrentando problemas, vendo como que se resolve situações que aparecem na período, ao longo do tempo construindo relações. É um pouco diferente assim do Marçal, porque de certa forma, para quem está querendo atuar como árbitro, cliente muitas das vezes são outros advogados. Dificilmente, é mais raro você ver uma indicação que venha diretamente de uma preferência do cliente. A maior parte das vezes são os advogados que trazem essa diferença. Então, ao longo do tempo, você também vai construindo relações com os advogados, mostrando seriedade, que eu acho que isso é algo imperativo do momento que você se disponibiliza a fazer algo, você precisa fazer algo bem feito. Eu acho que um dos maiores erros que muitas pessoas fazem ao longo da carreira, acho que a gente estava até conversando hoje cedo com o Lucas sobre isso, são aquelas pessoas que pegam 15 mil tarefas diferentes e decepcionam em 50% delas. Eu sempre tive muito cuidado nas atividades que eu realmente me dispus a fazer. Quando Parece aquele meme de qual é o seu segredo de fazer tantas coisas? Eu faço tudo mal tudo feito. mal feito, exato. Então, no teu currículo está lá aparecendo, nossa, eu sou de 15 grupos diferentes, sendo que aí na prática os seus colegas que estão contigo naquele grupo, eles sabem, o cara está aqui, mas não dá para contar com essa pessoa. Então, uma coisa que eu sempre também acho relevante nessa vida institucional, que eu falei no início, que era particularmente relevante, é que aquilo que você se dispõe a fazer, você deve fazer bem feito. Eu acho que isso também, o Lucas, eu acho que também compartilha muito esse sentimento, que na época que, antes da gente ser efetivamente eleito para o CIARB, lá na primeira vez que a Cris nos chamou, já estava basicamente com um plano formado para começar, por exemplo, a pesquisa de depoimento escrito. Né? Foi uma ideia, devo dizer aqui, reconhecer a ideia do Lucas, de vamos estruturar, em vez de focar em 15 mil temas diferentes ao longo do tempo, vamos fazer um muito bem feito. Então, depoimento escrito, jogamos isso daí já muita energia. Nesse aspecto, ainda tem essa situação de que você, muitas vezes, nesse trabalho voluntário que você faz nessas instituições, gasta-se mais energia do que, às vezes, do que você gasta no seu trabalho profissional, mas com a ideia de que você não só devolve para o mercado produtos efetivamente úteis, mas, do ponto de vista pessoal, você mostra para o mercado que aquilo que você se dispõe a fazer, aquilo que você se dispõe a entregar, entrega bem feito. Isso puxa um gancho até para uma pergunta que me ocorreu aqui, que vocês falaram de diversos projetos, de atividades diferentes. Enfim, eu acho que não tem como a gente olhar para trás e dizer, me arrependi disso, as coisas vão acontecendo. Mas teria alguma coisa que vocês teriam feito diferente? Ou algum conselho que vocês teriam de não fazer? O que não fazer? Eu acho que teria talvez um conselho ao contrário. Não deixe que o receio de não fazer, de fazer algo que não saia certo te impeça de fazer. Isso até é uma outra que eu admiro bastante assim no Lucas, que cara, é muito importante você entregar algo. Você tem que, na hora que você começa a se dispor a fazer um projeto, não tenha medo de errar. Às vezes, nas primeiras vezes que a gente vai tentando, a gente vai afinando aqui e ali, mas eu acho que talvez o ponto central, eu diria, eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu falei algumas vezes que eu, por exemplo, não passei no meu primeiro processo seletivo do estágio, não passei na primeira vez que entrei no processo seletivo do doutorado, não me arrependo de nenhuma das duas tentativas, não me arrependo mesmo. Acho que serviram como base para outras tentativas, fiz elas bem feitas e me serviram de base depois. O que talvez eu diria que talvez me arrependesse foi do que eu não fiz. Talvez na época, não sei,
na época de mestrado, poderia ter focado mais depois de terminar o mestrado, de distribuir a dissertação? Talvez. Mas do momento em que eu sempre tive por filosofia de vida, tudo que você se dispõe a fazer, você precisa fazer com carinho. Tudo que vale a pena fazer, se você considera que aquilo vale a pena, ele vale ser feito com carinho. Então, do meu lado, assim, o que eu diria é talvez você acaba se arrependendo mais no futuro daquilo que você não fez do que aquilo que eventualmente você fez e quebrou a cara. Pessoal, falando para os mais jovens, já falei isso outras vezes que tiveram conceito. O que eu acho que foi material que impactou os meus amigos? Por várias razões. Tem hora que o sapato aperta, eu ligo para tirar dúvida. E me ligo também. A gente tem dúvida. E às vezes não dá para ligar para uma pessoa que não seja teu amigo. Tese, não se importar. Pô, cara, eu tô com isso aqui, mas esse cliente é de um outro cara que a gente conhece. Você acha que eu tô numa boa? Então, tem coisas que não tem certo ou errado e são relações que você precisa respeitar e às vezes você precisa de um filtro. Isso vai ser com seus amigos. Então, mal eles têm amigos. Eles são raros. Eu não acredito no projeto. Eu vou projetar um negócio. Eu sou doente do Seabra, que eu vou fazer um projeto de 6 anos. Eu não acredito. Na essência, eu não acredito nisso. Eu não acredito em frustração do que aconteceu. Na boa, cara. Se eu for olhar para questões que eu acho que poderia ter feito melhor no passado, eu acho que simplesmente não tinha contexto, não tinha treinamento para isso. Assim, o João, ele sempre teve essa preocupação de conseguir cliente. E ele se auto-treinou para isso. E ele conseguiu criar esses skills. Mas existem skills que a gente não tem. E a gente não pode olhar para trás e se julgar porque a gente não conseguiu. Então, eu não faria isso. Não passaria por aí. E nem em relação ao futuro. Se a gente projeta demais o futuro, a gente se frustra com o que não acontece. Eu posso falar um dia, eu acho que eu olho só para o tempo presente e tento dirigir aí o que está minimamente sob controle. Às vezes você consegue projetar uma coisa mais distante e tenta ter uma noção para onde vai. Acredito ou não, essa postura, por exemplo, a minha postura dentro do CA. Então, tem uma ideia geral para onde vai e é um caos. A gente não faz a menor ideia, está fazendo. Por isso a gente vai descobrindo. Eu acho que o que eu tenho para falar para vocês é, quando eu estou do lado do João, do Bernardo, essas pessoas da minha geração, meu sentimento é, a gente tinha na nossa frente um breu e a gente teve que desvendar aquele breu. E parece que só a nossa geração foi assim. Porque a gente estava começando uma arbitragem que não veio do processo. Na nossa época, a arbitragem era um subcampo do processo. E você olha, e isso é muito presente aqui em São Paulo, com a teoria do processo. Mas, assim, a gente criou uma identidade de arbitragem a partir de competição, que levou a gente a práticas internacionais. Eu acho que é uma visão muito precisa do que é a arbitragem, mais do que a partir do processo civil brasileiro. Tá? Isso não tem nenhuma pretensão de estar correto. Minha forma de... Mas, encarando desse jeito, a gente estava de frente ao breu, andando um caminho que não foi traçado. Nós fomos formados na arbitragem e a gente não prestou outro conhecimento. Tá? Vocês, mais jovens, todos estão numa posição idêntica. E sempre estarão. Por causa de inteligência artificial, por conta de mudanças de mercado. A gente está vendo geopolítica, no artigo do Bernardo, eu tenho muito bom sobre isso. Tá bom? Do Seba. Assim, geopoliticamente, as relações estão mudando. Né? As relações no Brasil, cara, eu dirijo um carro chinês hoje em dia, tá ligado? Tipo, eu acho isso uma loucura. A minha esposa, eu fui passar shampoo no cabelo, ela me shampoo chinês. E a gente nunca teve relações com a China. E eles pensam diferente, eles pensam tudo diferente. Então, vocês estão entrando no mercado que vão ter novas características, porque tem novas pessoas, com inteligência artificial. Sabe? Com trabalho remoto, com um monte de coisas que será profundamente diferente. Não acredito. Vocês estão andando no mesmo breu que nós andamos. Nosso breu é só diferente de vocês. Tudo que eu posso dizer para vocês é, vocês vão ter que olhar para dentro de vocês com essa decisão. Olhar para os pares de vocês. Se vocês acreditarem que vai ser olhando para a geração anterior que vão vir as respostas, saibam, a gente não é nativo digital. Eu, para fazer alguma coisa importante, eu abro um computador. Eu acho que pelo celular não dá certo. A gente é defasado em relação a outras coisas e essas soluções estão muito mais próximas de vocês do que da gente. Nós, jovens, até eu hoje em dia, eu tenho uma tendência de achar, não, o cara é experiente e sabe. Provavelmente ele não sabe, porque ele mudou. E ele não sabe quem. Então isso é com vocês. E vocês vão ter que julgar, vão ter que tomar decisão a partir do julgamento de vocês.
sozinhos. Tentativa e erro. Sabe? E é jogo de basquete. 96 ou 84. Quem ganhou? 96. Mas tomou 84 pontos. É isso. Então, frustração não serve para nada. Expectativa atrapalha um monte. Divirtam-se e gostem do que façam. Acho que eu responderia essa pergunta. Me arrependo. Eu acho que talvez ter um pouco mais cara de pau. Mas, Brincando, um pouco mais. Porque eu vi que me levou longe, mas também com cuidado de não ser um seu chato e inconveniente. E ter menos preguiça, principalmente para networking. Várias vezes eu me peguei pensando, eu estava com uma preguiça de ir naquele almoço, naquele café, naquele coquetel, e aí eu vou, e aí sai, valeu muito a pena. Porque é muito difícil mensurar o valor de você conhecer uma pessoa nova, porque você não consegue ter um nexo causal aí direto e imediato com as outras pessoas jurídicas. Se aquela pessoa vai conseguir ter alguma diferença na sua vida, mas você só vai conseguir ter mais conexões, como o Lucas falou, se atirando, conhecendo mais pessoas. Então, embora você não controle como que uma pessoa vai te ajudar ou ela pode nunca te ajudar, mas você aumentando a probabilidade da sua rede de contatos, aquela pessoa aleatória que você conheceu num coquetel, que você marcou para almoçar e falou um pouco mais, que você foi num café, e a cara de pau é de ser proativo e marcar essas coisas. Então, os Estados Unidos me ensinou muito isso. Quando eu estava no Baker McKenzie, em Nova York, boa parte do meu tempo era quando eu sabia que grandes advogados brasileiros estavam, ou eu sabia que em algum momento eles iam para Nova York. Nova York é um hub, né, da arbitragem, do direito. Então, eu tive, assim, a felicidade de poder almoçar, tomar café. Eu mandei e-mails do nada, com o Marcelo Ferro, com o Nelson Isaac, com o Maurício Almeida Prado e outros nomes. Ou então, só de mandar o e-mail, a pessoa ficou com o meu nome na cabeça. Então, eu parei no tal check, era assim. Por quê? Porque eu tinha mandado um e-mail, um LinkedIn, não lembro, para o Gustavo Fernandes. Aí ele, quando você volta para o Brasil? Aí eu, daqui a, sei lá, 6 meses. E aí, me aproximei do Tauil com base nessa proatividade ou nessa forma de querer dar a minha cara a tapa. Tem uma história para finalizar, e por que a cara de pau também é super importante. Não sei se eu já contei essa história para vocês, mas eu estava nas finals do meu LLM, aquele período estressante, não sabia ainda se eu ia conseguir trabalhar no Baker McKenzie em Nova York. E aí eu tinha acabado de ler um livro chamado, acho que, Master of the Game. Contava a história de um história americano de contencioso chamado Williams and Company. E contava a história também de um advogado muito famoso do Williams and Company chamado Brandon Sullivan. Aí me deu um estalo. Por que eu não mando um e-mail para o Brandon Sullivan, que eu li no livro, e falo, estou um aluno do LLM e brasileiro, queria muito te conhecer, aprender um pouco com você. Aí o primeiro e-mail que eu recebo é o e-mail da secretária do Brandon Sullivan falando: o Mr. Sullivan está viajando, então vamos falar com ele. E os e-mails americanos parecem mensagens de WhatsApp, assim, uma linha. Tá? Ou seja, qual foi a interpretação do brasileiro aqui? Eu chego para lá. Aí, 2 semanas depois, vem o e-mail do Brandon Sullivan falando: Happy to meet you, tell me next time in DC. Eu ficava em Washington, no escritório. Aí que eu, caramba, não acredito, consegui, um long shot. Aí eu mandei, sei lá, 3, 4 linhas. Não, que prazer, vai ser ótimo, eu posso estar na data tal a tal, não sei o quê. Quando que você prefere? Dia tal. 4 letras. Que horário? Onde eu te encontro? Hora tal, no meu escritório. Aí eu, peguei um trem, fui para Washington, D.C. Aí o outro pensamento brasileiro. Ele está sendo protocolar. Ele vai tomar um café comigo, vai ficar 10 minutos e vai me despachar. Coisa de cultura, né? Mudança cultural. Mudança cultural. Aí entrei lá, a sala dele era toda essa parte aqui onde a gente senta no
todo o escritório da sociedade, era a sala dele. Assim. Tinha uma sala, uma mesa de reunião na sala dele, tinha uma portinha que levava para uma sala de reunião secreta dentro da sala dele. O História Americana, ainda mais contencioso, tem uma parte de lobby, ele trabalha junto com o Congresso, tinha reuniões muito delicadas que ele tinha que fazer. E em tempos que também não tinha, né, WhatsApp, por aí. Aí ele foi, me recebeu e ficou 1h20 conversando comigo. Era a época do impeachment da Dilma. Ele estava falando que ele tinha uma arbitragem envolvendo o Brasil. Acho que ele mencionou até que conhecia o Bermudes, o Sérgio. E tem uma foto no meu Instagram até hoje, que é o maior caso da carreira dele, tem uma foto assim, enorme na sala dele, é ele defendendo um coronel perante o Congresso americano. E aí, assim, é um clima super tenso, fala no livro que eu li. E uma frase dele ficou famosa porque não tinha fase não tinha pleadings orais ali. Ele estava do lado como se fosse mais ou menos uma CPI, estava do lado do cliente dele, o cliente dele começou a ser bombardeado, e aí ele falava, objection, objection. Aí chegou um senador e falou, Mr. Sullivan, isso aqui não é um courtroom, não tem que ficar falando objection. Não, né? Se recolhe a sua insignificância. Praticamente falando isso para o Brandon Sullivan. Aí ele se exalta assim e fala, I'm here as the lawyer, I'm not a potted plant, não sou um vaso de planta. Aí essa frase ficou super famosa. E aí eu tirei a foto nesse dia com ele, e ele ainda me deu um livro, outro livro. E é essa que está, se vocês estiverem no Instagram, se não, podem me adicionar que vocês vão ver a minha foto. Então, tudo isso para responder que, sabendo que ia ser o cara de pau, porque aquele e-mail long shot de um livro que eu li se transformou num super contato. Eu acho que eu podia, às vezes, ter tido um pouco mais de proatividade. Até uma questão que eu queria complementar isso, que eu acho que eu concordo com o Lucas, que toda geração está num período daquilo que está mudando, mas ao longo da minha carreira eu sempre me surpreendi muito positivamente como muitas pessoas das gerações da frente da nossa são muito generosas sobre o tempo delas, sobre eventualmente conversar, tirar dúvidas, dar conselhos. Eu vejo isso, por exemplo, sócio, que quantidade de vezes que tipo um aluno de graduação, às vezes, a gente está querendo aqui entrar numa nova competição, atualmente tem competição de tudo. Está querendo assim, você toparia fazer um treino com a gente? Várias vezes temos possibilidade, faz. Acho que o Marçal também talvez tenha tido essa experiência, por exemplo, o Zé Nílio no Espinto. A quantidade de vezes que as pessoas mandam também mensagens para ele topa tomar um café, dar uma dica. Então, eu acho que eu concordo nisso com o Marçal. Tem um cara de pau, às vezes, de buscar aquelas pessoas que vocês acham que são inalcançáveis. Só vai ter várias vezes que você vai dar com o cara na porta. Eu recebi, vocês vão receber muito não, mas o não faz parte. Exato. O não você já tem. Exato. Acho que o ponto que as pessoas são boas, né? Então, se você falar com elas não vão ser rigorosas com você. Vai ser, no máximo, se você receber um não ou um Em geral, eu acredito que as pessoas muitas vezes querem ajudar. A maior parte dessas pessoas elas têm uma certa generosidade. Principalmente pessoas que eu acho que alcançaram bastante na vida, às vezes ela tem um certo sentimento de eu quero retribuir também. Posso repetir uma coisa do João, porque eu acho que é marcante? E aí a gente acaba. O João chegou nessa mesma conclusão, um caminho bem diferente do meu. Se a gente ficar sentado em casa sem fazer nada, o que vai acontecer? Nada. Pronto. Tá fácil. Quem não conhece aquela pessoa que é meio chata, que tem bafo, que é ruim de olhar para ela, mas o cara tá sempre presente. O cara tá sempre fazendo coisa. E o cara tá sempre aparecendo. E esse cara vai pra frente também. E ele consegue captar cliente, ele consegue ter boas relações, ele, sei lá, tem Brasília agora, fazendo alguma coisa. Todo mundo conhece a pessoa. Vocês devem ter imaginado alguém. Talvez a gente tenha imaginado todos a mesma pessoa. Mas e são pessoas muito bem relacionadas, que dão muito certo na vida. A minha forma de olhar para isso é que esse é um jogo estatístico. Sempre que eu vou para um evento de network, que são chatos, para um jantar de um congresso, sozinho, cara, o que você vai ter que fazer lá? Você vai jogar uma roleta russa, sentar numa mesa que
no número estatístico, o mínimo vai ter um sujeito de um lado e outra pessoa do outro lado. Pode ser que essas pessoas virem relações comerciais. Pode ser que esse cara, essa pessoa, essa mulher, quem for, pode precisar de alguma coisa que você pode dar. Ou então essa pessoa pode te dar uma ideia, pode abrir os seus horizontes. É estatístico. Se você ficar em casa, você não vai estar jogando nenhuma moeda, nenhum dado. Se vocês forem para eventos, deixarem as relações acontecerem, você vai estar exposto aos fatores positivos de alguma coisa acontecer. Vai ter um monte de perda. Mas o fato da diferença ser maior do que zero, gera você dar um passo. Perguntar que você deixa de ser um rosto estranho, né? As pessoas vão olhar e falar, você é um canto, né? Isso tem um valor, porque não é um rosto que as pessoas confiam mais numa coisa que elas acham que elas já viram em algum lugar alguma vez, que as pessoas, isso foi extremamente rico. Também acho que vocês falaram, né, que tipo, muitas pessoas que dão tempo dela para poder ajudar a próxima geração. Vocês estão fazendo isso hoje aqui, eu tenho muito a agradecer por estarem aqui 2 horas da sua noite de vocês, são pessoas extremamente elevadas. Principalmente João, por ter oferecido aqui o espaço, ter oferecido também aqui uma comidinha pra gente. Que é bom todo dia, a gente não dá tempo de comer tudo bem, a gente come um pouquinho aqui. Mas muito obrigada por terem disposto o tempo de vocês, por poder falar sobre carreira, darem dicas para as próximas gerações. Então, muito obrigada, pessoal, que vai acompanhar depois, por acompanhar aqui pelo vídeo. E acho que a gente já pode, então, encerrar aqui. Né? Eu acho que antes de encerrar, seria só bom, já que a gente está falando tanto de networking, que vocês se apresentem também. Assim, onde vocês trabalham, onde vocês estudaram. Eu e a Bia, né? Pode ser. Bom, eu acabei comentando aqui que eu sou presidente hoje em dia do Grupo Jovem do CEAR Brasil Branch, o Young Members Group, também conhecido como IMG. Eu vou falar bem brevemente, porque a nossa gravação está bem curtida, né, Bia? Acho que pode ficar para outro dia, talvez a gente fale sobre isso. Ainda mais que eu tenho mais chão para depois para brigar. Eu sou um pouco mais jovem do que os homens presentes aqui. Mas eu fiz PUC em São Paulo. Acho que nem eles. Os contatos que eu fiz na minha universidade fizeram toda a diferença. Eu também fiz parte de grupo de estudo. Eu também vou mais velha, que fez direito, isso me influenciou muito, porque ela 7 anos mais velha que eu, assim que ela terminou a faculdade, ela conheceu mediação. Ela falou, esse aqui é a cara da pau. Daí eu comecei a fazer, eu fiz cursos de capacitação em mediação no meu primeiro semestre da faculdade, entrei no grupo de mediação. Conheci o Bruno, que está aqui também hoje, que foi, tipo, um grande parceiro. A gente participou juntos de umas 6 competições de mediação, mais ou menos. Mais até. Mais até. Umas 3 ou 4 de arbitragem. Então... sem contar a segunda arbitragem que a gente participou juntos. Depois o Bruno me levou para arbitragem, eu conheci a arbitragem porque eu conheci o Bruno na mediação, ele me levou para arbitragem. Daí a gente fez um grupo de arbitragem. Eu fui, meu primeiro estágio na área privada foi o SAIARB. Eu fui estagiária do SAIARB por uns 6 meses na gestão do Napoleão Casado Filho, que é um árbitro muito interessante de vocês conhecerem, que ele é de origem do Nordeste. E daí eu tive contato com projetos, também porque a gente tinha projetos com CPA, inclusive, ao redor do Brasil. Então, conheci muitas pessoas dentro desse trabalho, por causa do CIAR, que a gente fez projetos ao redor do Brasil. Eu depois trabalhei em câmera de pequeno porte, a Mediar MRB, que é pequena, mas é uma câmera pequena, mas ela é grande de impacto. Ela é voltada para o mercado de reestruturação. Eu fiquei ex-manager, administrei mais de 50 procedimentos de mediação, em reestruturação e insolvência. Não, porque era só eu e minha colega, a câmera ela era nova, então é pequeno de grupo de pessoas que trabalham no local, mas que nem eu falei, impacto não é pequeno. 50 mediações em um ano. Mas algumas imagina se fosse grande. E algumas multiparte. Mas algumas delas tinham mais de 60 partes que a gente administrou, minha colega. Intenso. Mas daí depois eu saí de lá, eu fui para a Fordione Advogados. Eu trabalhei para a professora Paula Fordione, se vocês quiserem saber, é uma referência em direito comercial. Ela tem um livro que é do mercado americano, que fala sobre a história do direito comercial no Brasil. Ela é full arbitragem e academia e parecer, então lá foi o primeiro contato real, prático com a arbitragem, porque eu sabia arbitragem teórica. Daí, hoje em dia, eu trabalhei um tempo também com a Adriana Pucci, que também é uma árbitra incrível, dedica muito à arbitragem, e hoje em dia eu estou no Canso CBC, que é a maior câmara de arbitragem da América Latina. Eu tenho a oportunidade de estar trabalhando aí com uma equipe muito incrível, que a gente faz parte do desenvolvimento institucional, que é uma área que ela pensa como
garantir que a instituição ela vai conseguir alcançar os objetivos dela. Então, trabalha muito com questões de eventos, contato com grupos. Então, os últimos tempos são uma área mais política da arbitragem. Existe também esse mercado político no direito, é curioso isso. Mas e aí, Beatriz, que é a nossa vice-presidente do Grupo Jovem. Sim, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui, pelo tempo de vocês, pelas palavras. Serei breve, muito breve. Me formei no IBMEC, sempre estagiei com contencioso civil, me apaixonei pelo contencioso, pela advocacia, assim, depois que me mordeu, quinto período, não consegui mais parar de pensar no contencioso e as outras áreas eu não consigo nem imaginar como é que é um dia a dia de consultivo. É algo que para mim nunca fez muito sentido. Fui do Bismuth em 2018, fui membro da equipe, depois coach e, enfim, quando conheci a arbitragem foi aquela coisa também, tipo, caraca, dá para ser assim? Como que pode? Eu nunca ter pensado, passado pela minha frente isso e também não consegui, depois que eu conheci, não deu mais para evitar e a partir do Bismuth todo o meu caminho foi guiado pela arbitragem. Aí eu fiz pós em processo civil na UERJ. Infelizmente, naquele período, imediatamente, assim, início de pandemia, eu não pude aproveitar o campus da UERJ. E tive a sorte de poder, em função da pós da UERJ, ir para a Unidroit, fazer um intercâmbio de pesquisa lá na biblioteca de lá para escrever o meu TCC da pós. Em paralelo, sempre trabalhando, estagiando com arbitragem, envolvida com contencioso e tal. E foi no Bismuth que eu conheci o Beni, que é a sócia aqui do Cosgrove, e durante alguns anos, às vezes ele falava, tem vaga, aí era, não vai ter mais, tá? Vai entrar não sei o quê. E aí foram assim, desde que eu conheci o Beni, foram uns 4 anos, 5 anos até rolar. Tem umas coisas que são muito momento certo, hora certa, lugar certo. E aí eu entrei no CMA com essa equipe demais, que é realmente fantástico de compartilhar o dia a dia. E que, por incrível que pareça, faz o contencioso parecer leve, né? O nosso dia a dia é leve. Por mais que tenha prazo, Por mais que tendência, tenha, follow-up, é um dia a dia que é bom. E a advocacia tem esse lado, né? Muito pegado e muito difícil, enfim. E aí eu nunca consegui também deixar de estar vinculada de alguma forma com o estudo e pesquisa. Então, agora estou fazendo mestrado em Direito Civil na PUC-Rio. E estamos aqui. Recebi o convite de participar da pesquisa de depoimento escrito por meio do Luiz e do Bruno, quando eles estavam à frente da gestão do AMD. Achei o máximo, desenvolvemos ali para trabalhos pontuais e nessa virada de chave, os meninos me chamaram para integrar o board junto com a Paula, que é um prazer, e também algo fora da minha zona de conforto, que eu pensei, bom, surgiu essa oportunidade, vamos agarrar a oportunidade. Então, estamos aqui e agradeço a vocês pelo carinho conosco. Acho que a gente pode, Muito bem. a gente pode encerrar já aqui. Obrigada. Obrigado, pessoal.